Bem, então sejam todos muito bem-vindos. Tá? Nós estamos hoje aqui em mais um webinar, que faz parte, então, da nossa primeira mostra educacional Gamer, Jogando com Saúde Única. Tá? E hoje, na nossa programação, a gente tem a honra de receber aqui nosso palestrante, o Sam Adam, que é licenciado em Biologia, é mestre em ensino de Ciências e Tecnologias pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e fundador da startup Iniciativa Divulgadores, especializada na utilização de gamificação para atividades de divulgação científica e educação ambiental. Ele foi vencedor do Desafio Paraná em 2019 na categoria Impacto Social, devido aos seus projetos de gamificação na periferia, e vencedor global no Zohaclathon 2020, é assim mesmo que fala? Isso, o Hackathon. Zohaclathon, um projeto que integra gamificação e tecnologia blockchain para combater o tráfico de animais silvestres no Brasil. Ele é palestrante, formador de professores e pesquisador na área de games e neuroaprendizagem. Então, é uma honra, Sam, ter você aqui conosco, e espero que nós todos possamos desfrutar bastante aí do seu conhecimento. Obrigado. Obrigado pela introdução. Tudo bem, boa noite a todos. Eu vou compartilhar a tela, então, com vocês. Pode ser? Pode. Enquanto você compartilha, Sam, eu gostaria de avisar ao público que durante a apresentação a lista de presença vai estar fixada no chat, as pessoas podem clicar no chat e preencher a lista de presença, ou posteriormente, né, quando acabar a palestra, entrar na nossa página do evento e lá também tem um link para a lista de presença. Vocês só precisam me dizer se ela está compartilhando já ou não, porque não parece que Tá sim. está assim. Está aparecendo o primeiro slide? Tá, como criar jogos que atraem os alunos. Isso, muito bem. Obrigado, gente. Então, hoje a minha ideia é falar um pouquinho sobre como criar jogos, né, como o próprio nome diz aí, que atraem os estudantes. Nesses últimos meses aí, nos últimos 2 anos, talvez, a demanda, né, por jogos educacionais, jogos de aprendizagem, gamificação, aumentou bastante. E muitos professores estão vindo atrás, né, desse conhecimento para justamente oferecer um tipo de atividade, um tipo de aula diferente para os seus alunos, certo? E, e a ideia de hoje, então, é justamente falar um pouquinho sobre técnicas que você pode utilizar ou como que você pode criar jogos que, de fato, atraem os estudantes, não fiquem parecendo só uma atividade normal travestida de jogo, né? Então, a ideia é passar um pouquinho disso para vocês. Deixa eu continuar. Bom, já me apresentaram, mas eu sempre me apresento mais um pouquinho, deixo os meus slides assim já prontos, quem eu sou, né, por que eu estou falando sobre isso. Então, eu sou realmente biólogo, né, mestre em ensino de ciências e tecnologias educacionais, faço pesquisa na área de gamificação bastante, iniciei há alguns meses pesquisa também na área de wearables, que são tecnologias vestíveis, e neurofisiologia da aprendizagem, mais especificamente com neuroheadbands, né? Então uma espécie de tiara que você coloca na cabeça e ela faz um eletroencefalograma caseiro, assim, né? Então é uma tecnologia que está barateando, né? Esse tipo de pesquisa, então a gente está usando isso para verificar a atividade elétrica cortical dos estudantes em atividades gamificadas. Além disso, sou professor de biologia, professor de ciências, palestrante, faço muita formação de professores, especialmente na área de gamificação e game-based learning. Fundei uma startup justamente para trabalhar mais com aulas, com metodologias ativas, com gamificação para caramba. E desde então eu tenho mantido quase que o meu foco nisso. Estão criando projetos para as escolas sobre jogos, projetos de gamificação para escolas, para professores. Agora a gente tem atendido também algumas empresas, né, então ambiente corporativo que quer fazer algumas ações de aprendizagem, a gente também está atuando um pouquinho em cima disso. E dentro da ID, né, da Iniciativa de Divulgadores, eu atuo como designer de jogos de aprendizagem, especialista em puzzle-based learning, que é a utilização de puzzles, né, de desafios,
para propiciar o aprendizado, e gamification, né, que é a gamificação. Como eu quero falar para vocês hoje sobre jogos de aprendizagem, eu acho que é fundamental todo mundo saber de fato o que é um jogo, né? Qual é a definição de um jogo? Porque por mais que os jogos estejam presentes no nosso dia a dia, né? Você tem, com certeza tem algum joguinho no seu celular, você já viu algum jogo na TV, você ficou sabendo de alguma coisa de algum jogo, enfim. E a gente não sabe direito conceituar, né? Então, quando você pergunta para alguém, mas como que você define um jogo? E aí as pessoas ficam sem saber. Eu gosto muito de usar a definição do Huizinga, né? Ele é um dos precursores no estudo sobre jogos na humanidade. Ele é o autor daquele livro, né, Homo Ludens, que é fundamental, assim, é muito legal. E ele fala que o jogo, então, é uma atividade voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Então, olha só, isso aqui é uma definição, uma das definições possíveis, mas eu gosto dessa definição para jogo, e ele traz muitas informações, né? Muitas informações dentro de uma única definição. Então, primeiro, ele fala que é uma atividade voluntária. Jogos, de maneira geral, eles são voluntários. Então, você não obriga as pessoas a jogarem, né? As pessoas jogam porque elas querem. Então, não adianta você forçar o seu aluno, forçar o seu estudante a jogar alguma coisa, que você vai acabar com a experiência tanto dele, quanto como jogador, quanto dos demais alunos, né, dos demais estudantes que querem também jogar. Então, a atividade tem que ser voluntária, né? É claro que você pode oferecer alguns argumentos para convencer os estudantes a quererem jogar, mas, de maneira geral, tem que ser voluntária. Ela tem que acontecer dentro de um limite de tempo e um limite de espaço. Então, você sabe que o jogo vai acontecer, se for um jogo presencial, durante essa aula, aqui dentro da sala. Então, você tem um limite de espaço, tem um limite de tempo, ou se você estiver usando no ensino remoto, você vai falar, é nesse espaço digital aqui, durante os próximos 30 minutos a gente vai jogar. Então, ele tem que ter um limite, né? Justamente para separar, que é o último item que eu coloquei ali, marcado, né? Para separar e mostrar que ele realmente é diferente da vida cotidiana. Ele tem essa separação. Então, o jogo é uma coisa, a vida é outra. Ele acontece segundo regras livremente consentidas. Então, a gente já falou, né, que é uma atividade voluntária, e as pessoas têm que aceitar obedecer às regras, né? Porque elas são livremente consentidas, mas elas são obrigatórias. Então, um jogo, inclusive, ele difere de uma brincadeira justamente por causa disso. A brincadeira é livre, você pode fazer o que você quiser, não tem um sistema de regras. O jogo tem. Então você precisa respeitar necessariamente as regras para que ele aconteça da maneira correta e que seja uma boa experiência para todo mundo. Então quem voluntariamente aceita participar de um jogo deve seguir obrigatoriamente as regras daquele jogo. Ele tem um fim em si mesmo, né? Nesse caso ele te traz um feedback. Então ao final do momento do jogo você tem o resultado, se você ganhou, se você perdeu. Se for um jogo competitivo, quem venceu, né, ou quem perdeu, se for um jogo do tipo de um perdedor só. Se for um jogo cooperativo, se todos ganharam, se todos perderam. Se for um jogo baseado em times, né, quantos pontos cada time fez, enfim. Então ele tem um fim em si mesmo que traz um feedback para os jogadores, para os participantes, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria. Isso eu acho muito legal, porque geralmente quando a gente fala de jogos, especialmente quando a gente fala de jogos no âmbito do ensino, da aprendizagem, a primeira coisa que as pessoas pensam é que é para transformar o aprendizado numa diversão, né? Então, você tem que se divertir, é para fazer tudo muito lúdico. Inclusive, eu nem gosto muito do termo ludificação. Algumas pessoas usam e algumas pessoas entendem, inclusive, como um sinônimo de gamificação. Mas eu não gosto porque ele remete muito a essa parte da alegria, da diversão. E o jogo não necessariamente é isso, né? Um jogo ele pode trazer tensão também, ele pode trazer alguns sentimentos diferentes da diversão. Se você pegar um jogo como Pokémon, por exemplo, né? Pokémon, não Pokémon Go, mas um Pokémon de Nintendo DS, enfim, aqueles Pokémon tradicionais.
você gasta um tempo treinando o Pokémon para conseguir chegar numa habilidade específica, num ataque, ganhar um ataque específico, conseguir evoluir ele para uma forma mais forte do Pokémon. E isso não é divertido, você ficar treinando, é o que a gente chama de grinding, né? Ficar repetindo. Quando você joga algum RPG online, você ficar minerando para achar itens ou ficar farmando, né, que a gente chama, para conseguir os itens. Isso não é divertido, mas você faz porque você está imerso dentro do jogo. Então o jogo ele tem a capacidade de motivar os jogadores que façam ações, mesmo que essas ações não sejam divertidas. Então a ideia, para mim, de utilizar jogos e gamificação no ensino, não é tornar o ensino mais divertido, mas é tornar o ensino mais motivador, tornar o ensino mais engajador. Essa que é a ideia dos jogos e da gamificação também. Tá? O que muda, só a princípio, entre game-based learning, que é o que eu vou falar mais aqui hoje, e gamificação, é que em um deles, que é o game-based learning, você utiliza o jogo pronto para trabalhar algum conteúdo, algum comportamento, alguma habilidade com seu aluno. Então você produz um jogo, ou você usa um jogo pronto e leva lá para fazer com os seus alunos. E a partir desse jogo você vai mediar uma discussão, um aprendizado. Na gamificação, você vai retirar elementos isolados do jogo e colocar na sua aula. Então, a princípio, a sua aula não vai se tornar um jogo, não vai ser um jogo, mas ela vai ter elementos de jogos dentro dela para motivar o estudante. Eu, particularmente, acho que essa divisão não é tão relevante, porque existem tantos casos que a diferença é tão tênue e você não consegue definir exatamente se é um jogo, se é uma gamificação, se é os dois, se não é nenhum dos dois, enfim. Então eu acabo chamando tudo de gamificação, tá? Como é que eu caí nesse mundo aí do game-based learning? Foi alguns anos atrás, uns 9, 10 anos atrás, eu estava dando aula numa turma de eu dou aula de biologia, né, desde aquela época, mas eu tinha uma turma específica, que era o primeiro B, nunca vou esquecer, que eu tinha um aluno que era bem complicado. Um aluno bem complicado, aquele tipo de aluno que, quando você chega no colégio e vê que ele tá lá, você fala, ai, cara, hoje vai ser difícil, hoje vai ser bem complicado. Torce para ele faltar, porque realmente era um aluno bem complicado de lidar. E numa aula dessas, eu decidi criar um jogo, que é o Batalha Biológica, inclusive é ele que eu vou mostrar para vocês hoje, como exemplo de jogo, já que o mote do evento é a saúde única, né? Então tem tudo a ver. E quando eu levei esse jogo, inclusive esse aqui, foi a segunda versão desse jogo, então vocês podem ver que é bem caseiro, né? E é bem antigo também. Eu levei esse jogo e o comportamento desse estudante foi completamente diferente do comportamento que ele tinha nas demais aulas. Então, eu tinha as duas primeiras aulas, né, eram aulas conjugadas com essa turma. Eu levei o jogo e, como eu só tinha um exemplar do jogo, então eu fazia rodadas de jogos com os alunos para depois a gente discutir. E ele ficou lá em todas as rodadas, mesmo quando ele não estava jogando, porque ele queria ver as outras pessoas jogando. Então, ele ficou muito interessado pelo jogo. Esse aqui é um jogo competitivo, depois eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre as mecânicas que eu utilizo dentro dele. Mas ver que aquele estudante ficou tão interessado mudou uma chave dentro de mim. E mais que isso, depois que eu terminei as minhas aulas nessa turma, que eu fui para a próxima turma, que eu iria aplicar o jogo também, ele perguntou para mim se ele podia me acompanhar. E eu falei, não, né? Você vai matar a aula dos outros professores, não sei o quê, vai te prejudicar. E ele, não, não, então peraí. E saiu correndo. Eu falei, meu Deus, o que esse menino vai fazer, né? E aí, dali a pouco, ele já voltou e falou, ó, conversei com o professor lá, ele me liberou para eu ficar aqui com você. E aí eu olhei, né, pelo corredor, o professor só fez que sim com a mão, acho que ele estava dando graças que o aluno não ia estar lá na aula dele para também causar alguma encrenca. E eu falei, então tudo bem, né, vamos lá. E eu aceitei ele na outra turma e ele ficou, não era nem para jogar, ele queria ver os outros jogarem. Isso, há 9, 10 anos atrás, não é a moda que é hoje, né? Hoje a gente tem um monte de canais aí de gameplay no YouTube e as pessoas se divertem vendo as outras jogando. Naquela época isso não era moda, e ele estava lá só para ver as pessoas jogarem. E aí, quando eu fui para outra aula também, as duas últimas, ele me acompanhou, pediu para os professores deixaram. E aí, até no final, os professores vieram falar comigo, né? Para o professor de história, para o professor de educação física, inclusive.
para vocês que dão aula, vocês sabem que um aluno querer matar a educação física para ficar na sua aula é porque realmente você tem aí, você desbloqueou uma conquista na tua vida profissional. E aí eles vieram conversar comigo, perguntar, né, o que eu tinha feito que tinha atraído tanto, né, a atenção dele a ponto dele querer matar as aulas para ficar acompanhando. Eu expliquei que era um jogo e tudo mais. E aí a história acabou morrendo, mas isso sempre ficou muito dentro de mim. E com o tempo eu comecei a usar mais elementos de jogos, então fui acrescentando cada vez mais, até que em 2017 eu fundei, né, a iniciativa Divulgadores para poder trabalhar exclusivamente com gamificação e game-based learning para trabalhar ciência. Então a gente começou falando, na verdade, de ciência, com o tempo os professores foram gostando da abordagem e outros professores de outras disciplinas começaram a pedir também conteúdos, enfim, e hoje a gente acaba trabalhando com ensino gamificado, todas as áreas, todos os níveis, desde o ensino fundamental 1 até ensino técnico, ensino superior, ensino corporativo, enfim, passando por todos os níveis. Então, esse, gente, é o poder do Game-Based Learning. Então, inclusive da gamificação também. É você motivar o seu estudante, é você trazer alguma coisa diferente que faça com que ele realmente queira participar da aula, que ele queira entender. Não é algo que vai fazer com que ele vá aprender de fato. Para aprender, gente, ele tem que estudar. Não tem saída. A cadeira, vai ter que abrir o livro, ler. Ele vai ter que ter uma dedicação para aprender alguma coisa. Não é jogando apenas que ele vai aprender. Mas o jogo e a gamificação, de maneira geral, conseguem motivá-lo a querer fazer isso. Porque você colocar um aluno e esperar que ele queira aprender o seu conteúdo é pedir demais. Né? Tanto que se a gente perguntar para os demais professores assuntos muito técnicos das nossas não vão saber. Porque a gente estuda só aquilo que realmente faz sentido para a gente. A gente espera que todos os alunos ali estudem todas as disciplinas. E, obviamente, que isso não vai acontecer. Mas quando você usa uma abordagem diferenciada, mais motivadora, mais engajadora, você consegue convencer o teu aluno de que aquele conteúdo ele é muito legal, de que vale a pena você investir um tempo para aprender e para conhecer aquele conteúdo, aquela habilidade, aquele comportamento, enfim, o que você quiser passar. E a minha ideia hoje é falar um pouquinho para vocês sobre como criar esses jogos que de fato atraem, né, os estudantes. Hoje eu já passei por mais de 5, 6 mil estudantes com as minhas atividades gamificadas e a gente conseguiu acumular uma certa experiência na produção de jogos de aprendizagem. Mas antes de falar para vocês sobre o que fazer, né, para criar um jogo de aprendizagem legal, é importante vocês saberem o que não fazer na hora de você criar um jogo de aprendizagem. Tá? Acho que é mais importante, inclusive, do que saber o que fazer. É, essa sequência de itens sobre o que não fazer, eu levantei com base nos relatos e nas falas dos professores que participam dos meus cursos de formação. Então, a partir do que eles falam, são mitos, né? São crenças que a maioria dos professores tem e que faz com que eles se sintam inibidos em produzir um jogo de aprendizagem, em tentar uma metodologia nova baseada em gamificação. Né? E eu quero matar esses mitos aqui com vocês. Então, o primeiro deles é querer competir com os estúdios. Tá? Isso é muito comum. Tá? Tem muitos professores que optam por não criar jogos ou nem querem entrar, por mais que eles achem que é uma estratégia interessante, porque eles não conseguem comparar com um jogo criado por estúdio. Né? Então, eu não vou fazer um jogo porque os meus alunos estão jogando games como esse que está rodando de fundo aí para vocês, né, o Last of Us, e realmente eu não tenho a capacidade de criar algo parecido com isso. Na comparação, eles vão achar meu jogo chato, meu jogo ruim. Mas, gente, vocês não podem se comparar com os estúdios. Primeiro, porque o teu aluno, ele não vai comparar o jogo que ele está jogando em casa com o jogo que você criou. Ele vai comparar o teu jogo com a tua aula tradicional. E nessa comparação, por mais simples que o teu jogo seja, ele vai vencer. Porque para o aluno é muito raro um jogo ser pior do que uma aula tradicional. Né? Eles preferem jogos, ainda mais dessa geração que vive imerso nisso. Outra coisa, a gente não sabe muito, geralmente não sabe sobre o cenário de criação de jogos, mas para produzir um game como esse que está rodando aí atrás, né, o Last of Us 2, nesse caso,
Ele é um jogo de 25 horas. Então, em 25 horas, você consegue fechar esse jogo. Para fazer essas 25 horas, foram envolvidos mais de 2.000 pessoas, mais de 2.000 profissionais trabalharam para criar esse jogo. Vocês têm noção disso? Só de desenvolvedor foram 2.169. Então, assim, isso só de programador, de desenvolvedor, sem contar artistas, sem contar o pessoal do áudio, sem contar o pessoal da modelagem, o pessoal do marketing, né? Foram 14 estúdios envolvidos, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Teve um custo aí para produção superior a 150 milhões de dólares. Eu imagino que a maioria dos professores não tenham esse dinheiro para produzir um jogo de aprendizagem, né? Se tiver, me chama que a gente cria junto. Mas eu imagino que não tenha. Então, não tem que se comparar com esse tipo de game, tá? O teu game vai ser específico para você trabalhar um conteúdo de uma maneira muito mais agradável do que simplesmente uma aula tradicional. E eu não quero dizer aqui também, pessoal, já vou fazer uma ressalva, que você deva parar de usar aulas tradicionais. Eu valorizo muito a aula tradicional, eu acho que tem que ter um equilíbrio entre atividades com metodologias ativas, atividades gamificadas e as aulas tradicionais, né? Não pode nem ser só uma coisa, nem ser só outra. Uma outra coisa que os professores acabam cismando um pouquinho, eles acabam desprezando a força dos board games, né? O que é um board game? É um jogo de tabuleiro. Então, como o hype hoje em dia são os jogos digitais, né? Jogos de videogame, PlayStation, Xbox, PC e por vezes ali até o Nintendo, os professores acabam não valorizando muito a força dos jogos de tabuleiro. Só que os jogos de tabuleiro são muito bons. Existem diversos jogos de tabuleiros, mais do que aqueles que a gente geralmente conhece, da Grow e da Estrela, mas existem muitos jogos de tabuleiros com muitas mecânicas incríveis, tá? Eu trouxe uma fotinha aqui de um conjunto deles. Então, esses aí da foto, todos são incríveis, tá? O Dixit, além de incrível, ele é lindo. Ele é um jogo de dicas, assim, muito legal, super divertido. O Codenames também é um jogo baseado em dois times, assim, que é muito legal, muito divertido de jogar. As pessoas são espiões, tem que passar informações sem que o outro time descubra. O Catan, um jogo premiadíssimo, tá? Também muito legal, um euro que a gente chama, né? O Pandemic, ali embaixo do Dixit, também é um jogo que separou o cenário dos board games. Ele praticamente foi o game que trouxe a mecânica de cooperatividade assim para a moda. Então, se hoje existem muitos jogos cooperativos, ou seja, jogos que não têm uma competição, é muito por conta desse pandêmica aí. Inclusive, muitos professores comentaram sobre ele no último ano, né, por razões óbvias. Então, não desprezem a força do board game. Vocês podem, inclusive, criar um board game digital, se vocês quiserem, não tem problema. É possível fazer também. E você joga o board game no ambiente online. Mas se você não tem uma escola com tecnologia, você não tem, né? Os alunos não têm acesso à internet, enfim, você pode criar, você pode ir numa gráfica e imprimir os materiais, você pode fazer as pecinhas em MDF ou com biscuit, enfim. A criatividade é livre aqui. Então, não desprezem os board games, não desprezem os jogos de tabuleiros. Eles têm muita força, têm muito poder, especialmente no âmbito do ensino e da aprendizagem. Outra confusão que acontece é quando o professor está criando um jogo, ele não pensar no componente de aprendizagem, porque é natural, na verdade, esse tipo de confusão, já que os professores, para eles, o conteúdo, né, o conceito ali a ser ensinado, ele é tão próximo, e a dificuldade do professor é justamente nas mecânicas e nos jogos, que o professor acaba esquecendo de trabalhar o componente de aprendizagem e faz só um jogo de fato. Então, os alunos podem se divertir, o jogo pode ser um sucesso, mas quando chega em casa, o aluno não aprendeu nada, ou o jogo não suscitou nenhuma discussão, né, nenhuma reflexão em cima de conteúdo, em cima de comportamento, em cima de habilidade. Então, não pensar no componente da aprendizagem é um grande problema. Você tem que ter claro desde o início o que você quer ensinar, o que você quer que o aluno aprenda, qual a transformação que você quer que aconteça no seu aluno. Acho que essa é a melhor descrição. Que transformação eu quero que aconteça no meu aluno do momento antes dele jogar o meu jogo
e depois que ele terminou o meu jogo. Então, que tipo de transformação na vida, no pensamento, no conhecimento eu quero que ele tenha, né? E uma confusão parecida com essa, só que oposta, é só pensar no componente de aprendizagem. Então, tem aqueles professores que acabam pensando muito, eu quero que eles aprendam isso, e tem que ser isso, e acaba não criando um jogo, acaba criando, como eu comentei lá no começo aqui da palestra, uma atividade normal travestida de jogo. Então ela parece que é um jogo, né? Ela tem ali uma imagem de jogo, mas no final dos contos não é um jogo. Ela é uma aula normal, ela é uma lição, uma tarefa de casa normal. E isso costuma, inclusive, desmotivar os alunos, né? Ela não só não motiva, como ela desmotiva, porque eles se sentem traídos. É como quando alguém oferece alguma coisa para vocês e vocês percebem que tem alguma coisa por trás ou que não é bem aquilo que vocês estão imaginando, né? Então, não pensar no componente de aprendizagem e só pensar no componente de aprendizagem são dois erros muito clássicos que acontecem com os professores que estão começando. Então, você tem que equilibrar muito bem isso, tá? Balancear muito bem isso. Você vai trabalhar os componentes de aprendizagem, mas você também vai criar um jogo. Ele tem que ser um jogo. Acho que todo mundo aqui já passou pelo pela experiência na escola de o professor trazer um jogo, o professor trazer um jogo, e na verdade ser uma trilhazinha que você anda com os peõezinhos, e aí você cai na casinha e tem que responder uma pergunta. No final das contas, tirando essa parte da trilha ali, é só pergunta e resposta. E o jogo não funciona muito bem, né? Inclusive ele não funciona fora da tua aula. Acho que isso é uma das maiores validações, né? Se o teu jogo funciona fora da aula, ele é um jogo bacana. Mesmo que você coloque conteúdos ou que você coloque elementos pedagógicos, mas ele continua funcionando fora da sua aula, ele é um bom jogo. Se ele só funciona na tua aula, ou se ele só funciona na tua aula depois que você acabou de falar sobre, sei lá, fotossíntese com os seus alunos, aí ele pode não ser tão adequado assim. Ou pode ser só adequado para aquele momento, né? Então vai depender do teu objetivo. Mas a sugestão que eu dou é sempre procure fazer jogos que funcionem, mesmo que não seja só no ambiente escolar, mas que, se for utilizado no ambiente escolar, ele seja mais do que um jogo. Ele passe conteúdo, ele passe experiência, ele passe aprendizagem. Outra coisa que eu ouço bastante, deixa eu só tomar uma água. Botar a culpa na conta da criatividade. Isso escuto bastante. Muitos professores falam isso. Falam assim, professor, mas eu não sou criativo. Especialmente quando eu mostro algumas coisas que a gente produz aqui na IDEA, as professores ficam um pouco inibidos, né? Falam assim, não, mas eu não vou fazer isso porque não consigo fazer isso. Eu não sou criativo, assim, tal. E aí eu vou passar uma fala um pouco dura para vocês, mas é a realidade, né? A criatividade, ela se você não é criativo, a culpa é sua, tá? Porque a criatividade, obviamente, algumas pessoas nascem com um pouco mais de facilidade para ter, algumas pessoas com um pouco menos, mas criatividade você aprende. Então você aprende a ser criativo e, como qualquer coisa que você aprende, você também desaprende a ser criativo. Então, se você não pratica, você deixa de ser criativo. Então, se você não se considera uma pessoa criativa hoje, talvez seja porque você não pratica a criatividade. É como uma musculação, né? Como um idioma. Se você não pratica, você vai perdendo. Então, se você não pratica a criatividade, você perde. Pode parecer estranho isso, mas existe uma pesquisa que, inclusive, comprova isso daí. Não sei se vocês já ouviram falar, é um experimento com clipes. Esse relato é um experimento muito legal. Está no livro Breakpoint and Beyond, Mastering the Future Today, do casal George Land e Beth German. E o que eles fizeram? Eles fizeram um experimento bem longo, durou 10 anos o experimento, mas é muito interessante o resultado. E como é que funcionou esse experimento? Eles pegaram, se não me engano, foram cerca de 1.000 crianças com 5 anos de idade, tá? E eles colocaram os clipes de papel na frente dessas crianças, isoladamente, e pediram, liste pra gente coisas que você pode fazer com esse material aqui. E aí as crianças tinham que então fazer uma lista de coisas que elas poderiam usar o clipe de papel. E eles colocaram uma configuração de
até quantas possibilidades de sugestão que a criança fazia, se ela era considerada como um pensamento genial. Então, acima de um número X, eu não vou me recordar quanto que era, mas acima de um X possibilidades ali que a criança sugerisse, ela tinha esse pensamento genial. Então, você pode falar assim, eu posso usar o Clips para prender papel, que inclusive é a função dele. Eu poderia, de repente, abrir o Clips para abrir um cadeado que eu tenha perdido a chave, né? Ou abrir uma fechadura de uma porta. De repente, eu poderia fazer uma escultura juntando vários clipes. Enfim, então, qualquer ideia que fosse plausível de você utilizar esses clipes, a criança ia listando. E o que aconteceu? Quando eles fizeram a pesquisa com as crianças de 5 anos, quando elas tinham 5 anos, 98% das crianças conseguiram fazer sugestões que ultrapassavam o número mínimo para ser considerado um pensamento genial. Aí eles esperaram 5 anos, olha só que legal. Então eles entrevistaram as mesmas crianças, tá? Aquelas crianças que tinham 5 anos, eles esperaram e voltaram a fazer essa pesquisa com elas com 10 anos de idade. E deram a mesma tarefa. Então, clipes e lista aqui pra gente o número de coisas que vocês podem fazer com esses clipes. Se com 5 anos esse grupo, 98% tinha conseguido passar o número de sugestões lá mínimas, com 10 anos esse número caiu para 30%. Então, 30% das crianças com 10 anos conseguiram passar desse valor. E depois eles retornaram essa pesquisa com essas mesmas crianças quando elas tinham 15 anos de idade. E aí esse valor caiu para 12%. Então, notem, a criatividade ela pode ser perdida também. Então, se você, professor, se você, professora, quer ser mais criativo, pratique a criatividade, tá? Como é que eu faço para tentar me manter criativo? Eu consumo muito conteúdo diversificado. Eu acho que a grande sacada para você ter mais ideias é você viver em várias caixas diferentes, né? O pessoal gosta de usar esse termo aí, eu acho meio clichê, sair da caixa, mas geralmente quando a gente faz ali, eu vejo muitos dos meus colegas, né? Então quando a gente termina a graduação, começa a trabalhar, e é uma imposição inclusive da nossa área de trabalho, né? A gente acaba só lendo sobre o nosso conteúdo. Então, lendo artigos de biologia, no meu caso, lendo livros de biologia, estudando biologia, para sempre me manter, pelo menos procurar me manter atualizado. E aí a gente fica fechado em ideias que têm a ver com biologia. A grande sacada é você sair disso. Então, lê coisas de outras áreas, de outras disciplinas, vai fazer cursos aleatórios. Às vezes eu vou participar de cursos que não tem nada a ver. Eu já fiz curso de tricô com a minha mulher. Ô, Dani, Dani, me peça um fone para mim rápido. Opa, acho que tem alguém com o áudio ligado aí. Lê livros diferentes, então lê romance, lê ficção, lê fantasia, tá? Consuma conteúdos diferenciados. Quanto mais diversificado for o conteúdo que você consumir, mais ideias você consegue ter, porque você consegue juntar. Eu pego um pouquinho da biologia, com um pouquinho daquele livro que eu li, um pouquinho de um curso que eu fiz aleatório lá, e você junta e cria alguma coisa nova. Então, consumam conteúdos diversificados. Isso ajuda bastante a você a manter a sua mente mais criativa. E pratiquem criatividade, né? Pratiquem criação, escrevam coisas diferentes, tentem criar joguinhos diferentes, né? Você pode começar com jogos menores, enfim, só para ir praticando a sua mente se tornar mais criativa novamente, caso você acredite que a criatividade seja um empecilho para você. Bom, outra coisa, os professores também pegam bastante nessa parte de subestimar uma estética simplista, tá? Porque, vamos falar a verdade, a maioria de nós aí não somos artistas, então a gente não tem dons para criar materiais belíssimos e também a gente não tem, às vezes, disponível um artista próximo para a gente, ou a gente também não quer gastar um dinheiro para contratar um artista. Eu não sei se vocês sabem, mas ilustração costuma ser bem caro para... Não estou desvalorizando, inclusive, pelo contrário. É caro porque os caras fazem os trabalhos excelentes que a gente não seria capaz de fazer. Mas às vezes a gente não tem disponível esse orçamento para gastar com ilustração. E os professores preferem não fazer o jogo porque ele pode acabar ficando feio ou ficando esquisito. Bom, esse jogo que está aí de fundo é o Among Us. É um dos jogos que
teve mais sucesso em 2019, 2020, especialmente 2020. Notem como ele é simples, os personagens não têm nem braço praticamente, tá? Ele é muito simples, perto do Last of Us, que eu mostrei para vocês por primeiro ali. Nem parece que alguém iria querer gostar de jogar, né? Alguém ia querer jogar ou ia gostar de jogar esse game aí. Mas ele, em 2020, no metade de 2020, ele bateu mais de 500 milhão de jogadores, tá? Então tem muita gente que joga, ele é um jogo super divertido, super legal, tem uma mecânica muito boa. E é justamente aí que eu quero falar. O que vale mais na criação de um jogo é a mecânica, mais inclusive do que a estética. Embora a estética seja importante, mas você consegue resolver o problema da estética com uma mecânica muito boa. E isso vem para o meu último, para minha última dica aqui do que não fazer, que é não respeitar a arte do game design, tá? O game design, gente, é uma área do conhecimento muito profunda, tá? Não parece, porque geralmente os jogos estão associados a produtos de entretenimento, né? E por alguma razão a gente tende a valorizar menos o esforço cognitivo para obras de entretenimento do que para obras acadêmicas, né? Talvez seja um orgulho, que, aí uma vaidade que nós acadêmicos tenhamos, mas ele é um campo de estudo muito profundo. Um game designer, ele estuda psicologia, ele estuda sociologia, ele estuda programação, ele estuda arte, inclusive estuda educação também. Né? Esse ano eu já li alguns livros, eu li uns 7, 8 livros de game design, e desses 8 aí, 7, 8, pelo menos uns 6 tinha um capítulo inteiro destinado a discutir Vygotsky. E não eram livros sobre game-based learning, eram livros sobre jogos, não tinha nada a ver com jogos para aprendizagem, mas eles tinham um capítulo destinado a Vygotsky. Por quê? Porque eles estudam as teorias de aprendizagem para saber como criar tutoriais melhores, como influenciar a curva de aprendizagem do jogador dentro de um game, porque se você coloca um game muito difícil e não dá ferramentas para que o jogador consiga aprender rapidamente aquilo lá, o jogador, né, se cansa e não pega o jogo nunca mais. Então eles estudam as teorias de aprendizagem também para criar jogos melhores. Então respeitem a arte do game design, entendam pelo menos o básico de como é que é o game design, como pensa um designer de jogo, tá? E aí, entrando no que eu acabei de falar, as mecânicas importam mais do que qualquer outra coisa num jogo, especialmente de aprendizagem, tá? Para que ele seja um jogo interessante. A mecânica pode suprir a necessidade artística, a necessidade estilística, tá? O pouco orçamento, você pode usar até materiais de sucata, vou usar tampinha, papelão e, sei lá, potinhos de iogurte. Mas se a mecânica for interessante, a galera vai gostar muito do teu jogo, mesmo que ele seja feito com materiais de reciclagem, tá? Então respeitem a arte do game design. Bom, tendo dito tudo isso, agora que vocês sabem o que não fazer, vamos partir para o que fazer. Então, quando eu falo de design de jogos de aprendizagem, eu gosto de usar um protocolo de um autor francês, o nome dele é Georges Camportzis, eu não sou muito bom para falar sobre o nome dele, é meio difícil, e ele usa uma tríade, que é o que importa para a criação de um jogo de aprendizagem, tá? E é o que você precisa prestar atenção na hora de criar o seu jogo. Primeiro, é o jogo em si. Segundo, a aprendizagem. E terceiro, os jogadores. Então, esses elementos juntos formam aí o game design de um jogo educacional. A parte da aprendizagem, todo mundo aqui já conhece. Todo mundo fez licenciatura aí, né? Os professores conhecem bem as teorias de aprendizagem, sabe como é que é a aprendizagem nas suas turmas, com seus alunos. Então, não convém a mim falar sobre isso. A parte dos jogadores, é fundamental que você conheça o seu jogador, porque tem turmas com perfis diferentes. Então, tem turmas que têm um perfil mais competitivo, tem turmas que têm um perfil mais cooperativo, tem turmas que têm um conhecimento de mecânicas de jogos em que você consegue dar uma aprofundada em jogos um pouquinho mais, a gente chama de hard games, né? Tem turmas que são um pouco mais leves, não conseguem acompanhar. Então, também vai depender de vocês, porque vocês conhecem os estudantes de vocês, então vocês conhecem seus jogadores. Também não convém para mim aqui falar sobre isso. Então, o que eu vou falar é a parte que eu posso contribuir, que é o game, que é o jogo, né? Quando eu falo de game-based learning, eu costumo dizer que existem 3 níveis.
tá? E geralmente os professores passam por esses 3 níveis quando estão trabalhando com jogos de aprendizagem. O primeiro nível é você utilizar um jogo pronto, tá? É um jogo que não foi criado com um intuito educacional, tá? Ele é um jogo de entretenimento, mas você consegue trabalhar alguma coisa em cima dele. Então, um exemplo bem lógico seria o God of War, né? Um jogo de videogame. Ele é ambientado na mitologia. Agora tem outras mitologias, mas ele começou com mitologia grega. Ele não é um jogo para ensinar mitologia grega, mas um professor que queira trabalhar mitologia grega consegue usar esse jogo para isso. Então, utiliza lá uma gameplay, ou conversa sobre isso com os alunos que jogam. Mas ele não é um jogo educacional, tanto que se os alunos quiserem pular todas as cutscenes e só partir para porradaria, né, ele pode fazer. Então ele termina sem entender nada do que estava acontecendo. Ele só queria bater nos outros personagens e vencer o jogo no final. Então porque ele não é um jogo de aprendizagem, ele é um jogo de entretenimento. Esse é o primeiro nível, né, de utilização de jogos. O segundo é você adaptar um jogo que já existe para você desenvolver alguma habilidade ou passar alguma competência, algum conteúdo. Eu gosto de usar bastante o exemplo do jogo da memória, né? Se você pega o jogo da memória pronto e quer trabalhar, sei lá, o desenvolvimento de memória de curto prazo ali para os alunos, você está usando no level 1. Se você, ao invés de usar o jogo da memória pronto, você coloca elementos da sua disciplina, então você coloca, sei lá, numa plaquinha você coloca uma expressão matemática e na outra o resultado. Ou se você coloca, sei lá, um nome de alguma coisa em inglês e no outro nome em português. Enfim, você está usando um jogo adaptado. É o segundo nível. Você pegou o jogo da memória agora, mas ele não é mais um jogo da memória normal. Você está utilizando para colocar um pouco do teu conteúdo, um pouco da habilidade que você quer trabalhar. E o terceiro nível é quando você já conhece as mecânicas dos jogos, já conhece as técnicas de game design e você utiliza para criar um jogo do zero. Então, quando você entende que, na verdade, memória não é o nome do jogo, memória é uma mecânica. E você pode utilizar a memória dentro de um jogo de diversas formas diferentes. Não precisa ser só virando plaquinhas. Você pode fazer com que o aluno ele precise lembrar de informações, ou você pode fazer com que ele precise lembrar de caminhos. Você pode impedir que ele consiga ver o jogo depois de um tempo, para que ele use a memória para continuar jogando. Enfim, então a memória ela passa a ser uma mecânica e você consegue desenvolver o teu jogo do zero para passar da maneira que você quiser o conteúdo, a habilidade que você deseja, né? Bom, então tem um protocolozinho que eu gosto de usar para jogos educacionais. Eu uso a parte do game, que é o protocolo MDA, né, do Marc LeBlanc. Então, a princípio, a gente teria duas coisas para pensar quando você sentar para criar o seu jogo de aprendizagem. Você está lá com os alunos, lá, você está orientando, vamos criar um jogo de aprendizagem. A gente precisa pensar nos aspectos pedagógicos, tá? Objetivo de aprendizagem, sua intencionalidade pedagógica, e os aspectos de game design, para não ter perigo dele deixar de ser um jogo e virar só um trabalho, né? O aspecto pedagógico é que conteúdo eu quero passar, é aquilo que eu falei para vocês, que transformação eu quero causar, é o que eu quero que o jogador aprenda, o que eu quero que o jogador pratique, o que eu quero que o jogador... Tô ouvindo! Opa! Acho que tem mais alguém aí com o microfone aberto. Já no aspecto do game design, então, é como que eu faço isso virar de fato um jogo. Esse protocolo MDA do Marc LeBlanc é legal, porque ele separa os jogos em 3 partes, né? As regras, o sistema e a apresentação. E é MDA justamente porque são as mecânicas, dinâmicas e a estética, né? Que é do inglês, a estética. Então, a gente pensa no jogo a partir das mecânicas, das dinâmicas e da estética dele. Então, o que são as mecânicas? Basicamente, a gente pode entender como o conjunto de regras, tá? O que pode fazer, o que não pode fazer, o que é permitido, o que não é, como é que ganha, como é que perde. As dinâmicas é como que os jogadores eles vão interagir com essas mecânicas e também com os demais jogadores. Então, como que essas regras elas podem ser interpretadas. E a estética é mais do que só aparência. É um conjunto de experiências que você vai conseguir oferecer para o teu estudante dentro do teu jogo, tá? A estética é muito mais do que só a aparência. Bom, pensando aqui, essa maneira que eu coloquei a seta aí é a maneira como os alunos eles percebem o jogo que você vai levar.
Então, eles vão partir da estética, que é das sensações que eles vão ter com o teu jogo, vivenciando as dinâmicas, né, a partir das mecânicas. Quando a gente está criando, a gente parte desse caminho aqui. A gente pensa nas mecânicas primeiro, depois em como que essas mecânicas vão gerar dinâmicas, e aí como é que a gente acrescenta uma estética em cima disso. Trouxe algumas aqui para a gente conversar. Então, alguns exemplos de mecânicas, tá? Algumas ações possíveis aqui. Estrutura, então, como é que o meu jogo vai ser? A estrutura é basicamente o perfil dele. É competitivo? É cooperativo? É um jogo solo? Eu quero criar um jogo para o aluno jogar sozinho, né? É um jogo baseado em times? Né? Como é que vai funcionar? Qual que é o estado de vitória? É ponto? É quem chegar primeiro? É quem acumular mais recurso? Quais ações os meus alunos têm dentro desse jogo? Ele vai se mover? Ele vai poder batalhar? Ele vai ter que comprar alguma coisa? Ele vai ter que fazer alguma coisa? Que incertezas eu posso colocar no meu jogo? Isso aqui é muito legal. A incerteza torna o jogo muito mais parecido com a realidade. Deixa de ser tão quadrado, deixa de ser tão exato. E você insere ali alguns fatores que o teu aluno às vezes não consegue controlar, né? Como a aleatoriedade. Então ele vai jogar um dado que ele não sabe o que vai cair. Ele vai rodar uma moeda que ele não sabe se vai cair cara ou coroa, né? Como é que a gente resolve os conflitos dentro do jogo, as resoluções? É um valor mais alto? É um esquema de jockey pô, né? Sempre tem um que tem uma fraqueza e um que tem uma força. Como é que acontece essa resolução? Como é que é a ordem do teu jogo? Vai todo mundo jogar ao mesmo tempo? É um de cada vez? Vai ser no sentido horário, no sentido anti-horário, né? A economia, isso é muito legal. Tem livros só para falar sobre economia dentro de jogos, porque a economia, em alguns jogos, ela é tão elaborada quanto a economia do mundo real, né? E se você faz alguma coisa errada, acaba quebrando a economia do jogo, e quebrando a economia do jogo, você acaba quebrando o próprio jogo. Então, como é que você vai pensar essa economia dentro do teu jogo? Claro que, provavelmente, vocês não vão tão a fundo num game aí, mas é interessante saber que isso existe, né? Que movimentos são permitidos dentro do jogo? Então, vai pular, vai andar, vai correr, vai na horizontal, vai na vertical, vai para cima, vai para baixo, né? Então, essas são algumas mecânicas. As dinâmicas, como eu falei para vocês, né? Então, a gente pode inserir maneiras de interagir, do aluno interagir, né? Do estudante interagir entre eles e também com o jogo. Então, a aleatoriedade que eu comentei ali também entra como uma dinâmica. O sistema de feedback, né? O aluno ele vai receber feedback só no final, ele vai recebendo durante o jogo. Geralmente ele recebe durante o jogo, né? Você consegue perceber se você está indo bem ou se não está. Claro que dependendo da mecânica que você utilizar, você vai saber no final. Quais são os condicionais que você pode colocar no teu jogo? Então, que condições que o teu aluno tem que fazer? De repente, se você colocar uma mecânica de desbloqueio de portas, existe uma condição para que ele consiga desbloquear a próxima porta e assim por diante. RPG usa bastante esse tipo de dinâmica. As dinâmicas e as mecânicas, eu vou ser sincero para vocês, eu vejo elas como não como um preto e branco, mas como tons de cinza. Porque, inclusive, em alguns livros de game design, algumas mecânicas são tidas como mecânicas, em outros eles são tidos como dinâmicas, né? Então, assim, é uma mistura. Quando eu penso, eu vou ser franco com vocês, eu penso tudo junto, tá? E eu chamo tudo de mecânica no final das contas. E aí tem a estética, né? A estética é o conjunto de experiências, como eu falei para vocês. Ela não está relacionada só com o visual do teu jogo, né? Tem a ver com a sensação que você quer passar. Inclusive, eu estava vendo uma entrevista ontem e eu achei muito legal. Eu não li acho que é um ensaio sobre a cegueira, eu não li ainda, do Saramago, mas o rapaz que leu, ele estava falando sobre uma maneira que, para mim, entra nessa parte estética aqui, que o Saramago ele faz numa passagem do livro que é sobre um estupro coletivo, que já é, né, um assunto bem tenso. E para deixar aquilo bem tenso, na passagem sobre o estupro coletivo, ele coloca um monte de vírgulas em lugares que não são os lugares para a vírgula estar. E a gente inconscientemente usa a vírgula como uma pausa para respirar, né, durante a leitura. E como está tudo errado, a gente vai lendo e intuitivamente vai respirando na hora errada e acaba terminando aquela passagem ofegante. Então, além de ser uma passagem, né, que o texto, né, a narrativa já é pesada, ele coloca mais um elemento de sensação, que é a respiração. Então, você termina
aquela passagem cansada, você termina ofegante, porque você respirou tudo errado durante ela. Então, sensação muito mais do que, né, como eu falei para vocês, só a aparência. Tem a fantasia. Então, como é que você consegue inserir um faz de conta dentro da tua atividade, do teu jogo, né? Para o teu aluno que ele realmente aceita entrar nisso daí. A narrativa, qual que é o drama, qual que é a história que vai ter. Não precisa necessariamente ter uma narrativa os jogos, mas jogos que têm narrativa acabam motivando muito mais, engajando muito mais. Qual que é o desafio, né? Então, o que o teu aluno vai ter que vencer? Vai ser outro jogador? Vai ser o próprio jogo, né? Enfim. Então, qual que é o obstáculo que ele vai ter que superar para conseguir vencer o game? A parte de parceria aqui, tem mecânicas que relacionam bastante com a parceria, porque os jogos possibilitam muito isso, né? O Team-Based Learning é uma metodologia ativa, ou jogos baseados em times trabalham junto com isso. Então, como é que você forma parcerias dentro do teu jogo? Como é que você usa o jogo para fazer com que os alunos eles interajam mais? Né? A parte da descoberta, né? Muitos jogadores gostam muito de jogos de exploração. Eu sou um deles, assim. Entre todos os jogos de exploração é o que eu acho mais legal. Você pode ir no mundo aberto, visitar lugares, encontrar novas espécies, achar novos pokémons, por exemplo, enfim. Então, a descoberta também entra como um apelo estético para o teu game. Né? A expressão, né, o autoconhecimento. Então, como é que você consegue fazer o teu jogador conhecer um pouco mais sobre ele mesmo, né? E aí a submissão é a parte da própria passar o tempo, né? Então você entra em flow quando está jogando, você não vê o tempo passar. Aqui está mais ou menos um mapa de como acontece, né? Então você coloca várias mecânicas, essas mecânicas acabam gerando algumas dinâmicas e as dinâmicas acabam contribuindo para a estética que você quer para o teu jogo. Eu falei para vocês que eu ia trazer um exemplo, né, do Batalha Biológica. Deixa eu só perguntar aqui, Eduardo, eu não me lembro quanto tempo que a gente tem, se é 1 hora, quanto que é. Não, pode ficar tranquilo. Pode. Eu acho Normalmente que 1 hora, mas está dentro do tempo ainda. beleza, eu vi que já foram 50 minutos aqui, né? Talvez passe um pouquinho, tá? Não tem problema, não. Não, eu vou parar um pouquinho só de compartilhar a tela, que eu quero compartilhar uma tela diferente com vocês, tá? Só para mostrar um game. Se alguém tiver alguma pergunta também, tá, gente? Fica à vontade. Eu vou mostrar um game e... Inclusive, a minha ideia de mostrar esse game... Tá aparecendo de novo, gente? Desculpa, só me confirmem aí. Tá sim. Tá? Tô aparecendo na tela aqui com a mãozinha? Então, beleza. Ó, esse aqui é um game que é aquele que eu falei para vocês, o Batalha Biológica, tá? Eu quis trazer ele porque eu acho que tem tudo a ver com o tema do evento de vocês. Esse game eu criei para trabalhar doenças negligenciadas com os alunos, tá? Então, aqui, ó, ele é um board game, mas essa aqui é uma versão remota, uma versão online. Então, os alunos podem entrar nessa sala e jogar comigo. Esse aqui é um setup que eu criei para 4 jogadores. Né? Então, eu posso colocar 4 alunos e eu só ficar olhando. Você pode colocar setup com até 8 jogadores aqui nessa plataforma. Ela é bem legal, tá? E é um jogo baseado em cartas. Então, olha só, a gente tem aqui um deck vermelho, a gente tem o deck amarelo. E as cartas, então, deixa eu até comprar algumas aqui. 3. Olha só. São doenças. Então, você usa doenças, e são doenças reais, você usa para atacar os seus adversários. E cada tabuleiro, né, é para um jogador, tem os pontos de vida. Você começa com 35. Quando você chega a 0, você morreu. E aí, você está fora do jogo. Então, a gente usa aquela mecânica de eliminação de jogadores, né, para trabalhar isso aqui. E é bacana, porque eu uso essas cartas aqui para trabalhar meu conteúdo. Então, eu tenho cartas aqui. Essa parte verdinha, aqui eu fiz uns tokens, né, uns marcadores, para mostrar quem são os causadores. Então, você tem doenças virais, você tem doenças priônicas, inclusive. A gente trabalha alguns prions aqui. Você tem verminoses, você tem protozooses, você tem bacterioses. Tem doenças aqui, ó. Aqui é a parte da transmissão, né? Então, transmissão por ferimento, fecal oral, imunidade baixa, por mamífero, por inseto, doença genética, DST, né? O IST, como vocês preferirem, por contato, por ar, por alimentação. Então, tem vários tipos de doença. Isso tudo está na carta, ó. Então, tem aqui a Zika, por exemplo. Tem o nome da doença, o nome do agente causador aqui, como é que ela é transmitida, quem que causa. Um efeito especial, eu vou comentar um pouquinho sobre isso com vocês depois. E aqui é o dano.
Então vamos supor que eu ponho essa zica aqui sei lá, vou pôr nesse jogador aqui, tá? Agora, a cada rodada que passar que esse jogador não se curar da zica, ele perde um ponto de vida. Então, ele vai perdendo um ponto de vida. Quando ele se cura, ele para de perder. E aí a ideia é que você consiga administrar o seu tabuleiro para se proteger, né? E para isso você tem as cartas amarelas. Então, por exemplo, você tem um tipo de carta aqui, ó, que é a carta de vacina, que você coloca nessa parte de trás do tabuleiro. Ó. Você pode colocar até 2 vacinas, e aqui você pode usar curas, itens, enfim. Então eu tenho aqui que é uma das melhores cartas do jogo, né, que é a Tríplice Viral. Agora, nesse momento em que a gente está falando bastante sobre vacina, né, faz sentido conversar sobre isso. E ela protege lá da rubéola, sarampo e cachumba. Então, se eu coloco ela aqui no meu tabuleiro, eu não posso pegar nenhuma dessas doenças ao longo do jogo. Então, ninguém mais pode me contaminar com rubéola, nem com sarampo, nem com cachumba. Eu tenho itens, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o item do morcego, tá? Se alguém na mesa, ou eu mesmo, tiver com raiva, eu posso usar esse morcego para passar raiva para também outra pessoa. Então, você pode fazer estratégias, você pode fazer combos com as cartas, né? Você pode montar uma carta, então, de doença, caso você não tenha ela a mais no jogo. Tem essas cartas coringas aqui, ó, que elas vêm em branco. Então, você pode montar. Eu tenho uma doença que, por exemplo, ela é transmitida por protozoário. Então, eu pego aqui um tilezinho de protozoário e eu coloco aqui na minha carta. E ela é transmitida por inseto. Vamos colocar aqui. Então, eu coloco aqui. E o dano dela é, sei lá, 3 pontos. Então, eu venho para cá e puxo aqui o dano de 3 pontos. E agora eu posso colocar essa carta no tabuleiro de alguém aqui. E depois a gente pode virar aqui, né? Opa, virei errado. Pronto. Colocar aqui no tabuleiro da pessoa. E agora essa pessoa vai perdendo 3 pontos até conseguir se curar dessa doença aqui. E a gente tem várias curas aqui, né? Tem antibiótico, tem antiviral, enfim. Então é um game. Tem também o fator aleatório, ó. A gente colocou um dado. Esse dado aqui a gente fez, né? Eu fiz para esse jogo. Vocês podem ver que é um dado que tem aqui o símbolo do Biohazard. E aí, quando eu coloco aqui, ó, para rodar, ele é um gerador, na verdade, de números aleatórios na forma de um dado. Então, se cair a parte branca, não acontece alguma coisa ruim da doença, né? Deixa eu ver se tem alguma doença aqui que saiu para mim que tenha isso, não. Mas tem doenças que acabam piorando, né? Então, vamos ver se vai cair. Ó, caiu. Então, agora a doença piorou. Então, a pessoa vai jogar esse dado para ver se a doença piora ou não, dependendo de como o efeito da doença acontece, né? Então, eu quis trazer esse exemplo para vocês verem como é possível. Gente, isso aqui, ó. Todo esse material, sem exceção, foi utilizando recursos gratuitos que você tem aí disponível na internet, tá? Eu vou parar de novo aqui só a apresentação para voltar para os slides, para concluir a minha fala, gente. Prometo que não vou me alongar muito mais do que isso. Pode ser, né? Opa, deixa eu voltar para compartilhar. Cadê? Acho que voltou, né? Só me confirme aí de novo. Voltou sim. Voltou? Beleza, obrigado. Então, olha só. Meus objetivos pedagógicos, quando eu criei esse jogo, era falar sobre as doenças negligenciadas, né? De maneira diferenciada. Então, as cartas, elas foram criadas esteticamente pensando nisso. Eu tenho aqui o nome da doença, eu tenho o nome do agente causador, eu tenho uma imagem, tá, de microscopia da doença mesmo. Então, eu tomei esse cuidado para colocar a imagem da doença. Que tem muita gente, inclusive da AIDS ali, que pensa que o bacteriófago né, é o vírus da AIDS. O tipo de agente causador, o tipo de transmissão, o dano que ela causa, e aí o dano, ele é um elemento do game design, então não é algo que a gente consegue medir, embora existam doenças que a gente pode fazer, né, essa diferença de dano. Então, uma doença que é muito pesada, a gente coloca um dano muito maior do que uma gripe sazonal, por exemplo, né? E aí tem os efeitos especiais. Então, olha só, a AIDS, isso foi pensado carta a carta, tá? Então, a cada doença que a gente criou, que eu criei, foi pensado isso especificamente. Então, note que a AIDS, ela tem um dano 0 aqui. Aí o aluno pode pensar, pô, professor, mas a AIDS não causa dano? Embora ela cause, o que eu quis passar com isso? No efeito especial, ó, o jogador contaminado por essa doença tem o dano de todas as outras doenças multiplicado por 2. Então, eu dobro o dano de uma outra doença. Então, se eu estou com AIDS no meu tabuleiro e alguém me coloca uma doença lá,
que tem o dano 2, ela passa a 4. Então, a cada rodada eu perco 4 pontos de vida e não só 2. Por quê? Para trabalhar com as doenças oportunistas, né? Então, a gente fala assim, gente, porque geralmente pessoas com a AIDS, elas acabam sendo cometidas aí por doenças oportunistas, que de maneira normal não afetariam a pessoa com o sistema imunológico, né, normal, mas como a pessoa está com o sistema imunológico debilitado, acaba afetando. Então, cada carta, cada doença foi pensada em características da doença real. Tá? Então, eu uso a mecânica de batalhas, e aí eu tenho um conjunto de mecânicas que eu coloquei nessa atividade. Então, é uma estrutura competitiva. Tá? Muitos professores têm também um pé atrás com a competição. Gente, não tenha. Tá? O mundo é competitivo, a gente tem que ensinar os alunos a entenderem como é uma competição. As pessoas têm medo que, mas como que o aluno vai ficar se perder? Se perder, ele tem que aprender a perder também. Ele tem que aprender a ter esse sentimento, ele tem que ter resiliência, tá? Obviamente que você não vai fazer uma competição ali que os alunos vão se matar, mas eles têm que aprender isso daí, que é saudável, que perderam no jogo vão continuar amigos e tudo mais. Então eu gosto de trabalhar com competição. Mas também seria uma semi-cooperatividade, porque várias vezes que eu jogo isso daí, os alunos eles acabam formando alianças dentro do jogo para tentar eliminar um jogador que está muito bom. Então, às vezes, está todo mundo, sei lá, com a vida ali 12, 13, e tem um que está com 32. Aí todo mundo fala, não, vamos atacar só o cara que está com 32, porque ele está muito melhor que a gente, e depois a gente... Então, isso acaba equilibrando o jogo, né? A gente tem fases intercaladas, também é uma mecânica de jogo. Eles têm um momento que eles tiram só para mexer no tabuleiro deles, colocar vacina, colocar cura, colocar item, e um momento que eles tiram só para atacar os outros. É um jogo de ação simultânea, então não tem, primeiro vou eu, depois você. Todo mundo faz ao mesmo tempo. E aí, quando o último terminar, acabou aquele turno, parte para o próximo. Os poderes variáveis, né? Então, por mais que sejam doenças, não sejam poderes, mas entra nessa mecânica, porque cada doença tem um efeito especial, tem um agente causador, um agente transmissor. Então, você pode colocar, por exemplo, uma doença que ela seja transmitida pelo ar e que ela seja muito contagiosa. E que depois de 3 turnos, por exemplo, ela vai passar para todo mundo. Só que quando você coloca isso na mesa, você usa uma máscara, por exemplo. Então vai passar para todo mundo, menos para você. Você fez um combo, né? A mecânica de eliminação de jogadores, como eu falei para vocês ali, a rolagem de dados que eu mostrei, os combos que eu acabei de comentar, gestão de carta. Então você tem vários tipos de carta. Tem carta de doença, tem carta de cura, e dentro de cura tem curas específicas. Então, eu tenho ali o albendazol, ponto, que eu vou usar para uma verminose específica. Ou eu tenho o vermífugo, que é o generalista, que eu posso usar para qualquer verminose. Tem as cartas de vacina, né, como eu falei. Tem as cartas de item. Então, são vários tipos de cartas diferentes que você pode gerir, porque você tem um espaço limitado, né, no teu tabuleiro para colocar. Então, qual que é o melhor momento para colocar cada carta? Você pode interromper a ação de outros jogadores com algumas cartas. Então, se um jogador fala assim, eu vou usar uma prevenção aqui, você coloca uma carta de anular, então ele não pode mais prevenir. Tem os marcadores que eu mostrei para vocês ali, o verdinho, o azulzinho, né, para os vírus, bactérias, enfim. A argumentação, então eles falam muito nesse jogo, isso é muito legal. Eles tomam mesmo protagonismo e eles tentam convencer os outros a não atacarem eles. Então é muito legal de ver, é super divertido. Tem a compra de cartas, né, que é uma mecânica bem básica disso daí, e a gestão de tabuleiro. E na parte estética, pensando no que eu queria passar de sensação para eles. Então, primeiro, eu queria passar um sentimento um pouco de tensão, um sentimento de conflito. Por isso, toda a arte do jogo eu fiz com cores aposimáticas, né? Então, eu coloquei lá um amarelo forte, um vermelho, um preto, que são cores que a gente já inconscientemente entende como cores de alerta, cores estressantes, né? A narrativa também é uma narrativa de guerra biológica, então ela faz sentido. Vocês estão em guerra, vocês são nações que estão em guerra, estão usando doenças para atacar, porque a ideia da doença biológica, enfim, eu faço todo um resgate histórico sobre as guerras biológicas ou a utilização de doenças como armas, né? E o desafio é o elemento da competitividade. Então, o desafio é você vencer os outros alunos. Eu gosto disso nesse jogo porque ele me possibilita uma rejogabilidade muito alta. Já que o desafio é você vencer o teu colega, se eu mudar o colega que está jogando com você, eu mudei o desafio. E aí o desafio é outro, porque a estratégia que ele vai usar é outra, enfim. Então, é bem interessante. E, para concluir, galera, eu quero deixar aqui para vocês que vocês não precisam depender da tecnologia, mas que não tenham medo de usar, tá? Esse jogo, notem, eu comecei ele de uma forma presencial,
eu mandei imprimir numa gráfica, até imprimi em lona, para não ter perigo de rasgar. Imprimi as cartas em material de crachá, para não ter perigo de rasgar e molhar também. E foi uma sorte, porque o que já caiu de água em cima disso daí não está escrito no gibi. Mas nesse momento de ensino remoto, eu transformei ele no jogo digital e eu continuo utilizando. Tá? E aí, se vocês me permitirem, eu posso fazer um anúncio aqui. Para quem tem interesse em fazer esse tipo de jogo, eu tenho um curso assíncrono sobre isso, tá? Então, nesse curso, eu passo para vocês 60 mecânicas de jogos diferentes, tá? Ensino a usar softwares aí de edição de imagem, o software ali, a plataforma para colocar o jogo online. Então, quem quiser, quem tiver interesse, pode me procurar depois, ou se quiser. Eu nem comentei isso com o Eduardo, né? Com a Stephanie, mas eu poderia oferecer um presentinho, se vocês quiserem. Então, até o dia 21, eu consigo fazer 25% de desconto nos cursos. É só usar o código Mostra Gamer, tá? Então, é só chegar lá, Mostra Gamer, depois eu passo o link pro Eduardo ali, pra Stephanie, se vocês quiserem. E se quiser só trocar uma ideia, conversar aí, bater um papo sobre jogos, tem as minhas redes, tá? Então, tem o Instagram, que eu sou mais ativo no Instagram e no YouTube. Então, lá no Instagram é @prof.sangado, é só me chamar lá que a conversa. O YouTube é Prof. Sangado também, então eu mostro bastante vídeos sobre gamificação, sobre jogos. No Instagram eu mostro os projetos que eu tenho feito, assim, acompanhando, enfim. Se quiser um contato mais direto, tem o WhatsApp também, o Telegram, tem o meu celular ali, tem meu site. E eu espero que essa palestra tenha sido aí válida para vocês. Se vocês tiverem perguntas, a gente responde e conversa agora. Muito bem, obrigado, Sam. Valeu. Fiquei muito satisfeito com o que eu vi. Gostei bastante. Parabéns aí pela apresentação, pelo seu trabalho. Obrigado. Né? E reforço aqui o convite que eu te fiz no início, né, para ajudar a gente nesse processo de avaliar os alunos que se inscreverem para participar da amostra, né, para você ser um dos jurados aqui, para nos ajudar a selecionar os jogos que vão concorrer. Beleza. Né? Antes de abrir para perguntas do público, eu vou ler aqui algumas perguntas que já fizeram beleza. No nosso chat. Tá bom. Então, tem gente perguntando se o conteúdo vai ser disponibilizado ou se vai ficar gravado. A gente tem gravado todos os webinários da nossa mostra e vai estar, assim que possível, disponível nas nossas páginas do evento. Na nossa página, aliás, no Instagram do evento a gente tenta colocar, no Facebook, em todas as nossas formas de comunicação com os possíveis candidatos aí a participar da amostra. Então, esses veículos aí de comunicação estão todos abertos, né? Todas essas redes sociais estão abertas para o contato. Mais alguém? Mais gente pedindo material gravado, muita gente elogiando o jogo, acharam muito interessante. Eu adorei, tá? É tudo dentro do que a gente pensa em saúde única, né? Gostei bastante aí da mecânica, da dinâmica, da estética, tudo. Teve mais uma pessoa que falou que achou muito interessante o tabuleiro. Poderia dizer quanto gastou para fabricar um jogo completo? A versão remota está disponível para a gente jogar? A versão remota ainda não está disponível. A gente está vendo com a plataforma como que a gente consegue fazer essa distribuição. Por enquanto tem só um link que é meio caseiro assim de acesso. Não consigo passar muito ele para o pessoal. Então, assim que ele estiver disponível, eu vou avisar lá no Instagram, né? Que esse processo ainda é meio demoradinho, né? Tem que conversar com a galera em inglês e tal. Para fazer ele no online, eu só gastei tempo. Eu não gastei um centavo. Foi tudo com materiais, com softwares gratuitos e tal. Só levou um tempo para criar mesmo. Como eu já tinha mais ou menos a ideia pronta e tal, para fazer ele no digital, eu levei cerca de 2 dias. Né? Eu levei ele umas 5 horas por dia, peguei firme nele, terminei ele em 2 dias. Para fazer ele no físico, como eu fiz num material um pouquinho melhor, então o tabuleiro eu fiz em banner, né, como falei para vocês, porque você sabe como é que é aluno, né?
puxa, rasga, molha, ia dar 2 sessões, não ia mais ter tabuleiro. Então o banner aguenta, porque não rasga com facilidade, ele não molha, enfim. E as cartas eu fiz nesse material aqui. Eu não tô com a carta desse jogo, mas eu tenho a carta de um outro jogo aqui, que é um game mais simples que eu fiz. Não sei se dá para ver aí. É esse material aqui, ó. Então ele é um material de crachá, sabe aqueles crachazinhos de acesso que você bate para entrar no trabalho, enfim. O nome disso aqui é PVC. Então isso aqui pode molhar. O único jeito de você tirar isso aqui não sai nem com álcool, só sai com cetona, né? Então, também, por isso ele sai um pouquinho caro. Saiu acho que R$ 400 para fazer a minha versão física. Isso, sei lá, 9 anos atrás. Mas o digital não saiu um centavo, não custou um centavo para mim. Foi só o tempo investido mesmo. Tá certo. Teve o Marcos Riffel, que escreveu aqui Smash the Leader, né? Acho que foi na hora que você falou do pessoal se juntar contra o que tinha mais vida. A Stephanie aqui entusiasmou, provavelmente foi com a promoção, quando ela pôs o IBA. Marcos dando parabéns, Stephanie dando parabéns, Janaína também. Chegou algumas jogo. Privativas para mim aqui. Só o Sandro chamou para uma palestra. Sandro, me procura no Instagram, daí a gente conversa. Me adiciona lá, me chama no direct que a gente conversa. E aí tem gente perguntando quais plataformas virtuais que a gente pode usar para colocar os jogos. Tem diversas plataformas, né? Se você estiver pensando num jogo assim mais sentido de jogo digital mesmo, você pode colocar na Steam, né? É uma plataforma que o pessoal usa bastante. Você pode colocar se for para celular, assim, na Apple Store, na Google Play, enfim, né? Então, depende do game que você estiver usando. Eu usei o Tabletopia, né? Não é o único também para esse tipo de jogo, tem o Tabletop Simulator, enfim. Tem plataformas que você usa e ele mesmo já deixa. Então, se você usar o G-Developer, né? Que é um tipo de engine online também, ele já deixa para você lá. Se você baixar alguma engine que você estiver usando, eu gosto muito de fazer visual novel, sabe? Para as aulas, assim, também. Acho que é um recurso interessante, que é um tipo de jogo de escolha. E ele não requer muito também arte gráfica, então dá para fazer um jogo meio baseado em texto. E você pode fazer o arquivo para, enfim, você monta o arquivo, né? Então tem um arquivo para Windows, o arquivo para iOS, o arquivo para Android, enfim. Então você também pode, depende do jogo que você estiver fazendo, da ferramenta que você quiser fazer, né? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que para criar, o Sandro também perguntou para criar a arte, né? Deve ter sido isso. Hoje em dia, eu uso muito o CorelDRAW e o Photoshop, tá? Embora esses dois não sejam gratuitos. Mas o que eu usei para criar esse jogo aí, era na época que eu não sabia usar o CorelDRAW, eu usava um programa chamado Inkscape. Ele é muito bom, dá para fazer bastante coisa. Ele está perguntando se você aplica os jogos aos seus alunos e como é a resposta deles em relação aos conteúdos. Aplico. Eu não uso só jogos, né? Como eu falei para vocês, eu sou do time que faz 50-50, né? Eu acho que é bem válido a aula tradicional em alguns momentos e bem válido o jogo em outros momentos. Eu gosto muito de usar o jogo como avaliação, sabe? Porque eu acho que prova é muito caído. Eu gosto porque o game ele requer, né, um tipo de pensamento, porque você deixa de colocar a resposta como final, a resposta da pergunta. Então, se eu acabei de falar, por exemplo, de sistema circulatório, e aí eu faço uma pergunta, vocês não precisam nem saber de pergunta, mas se a opção, sei lá, A é pulmão, a B é coração, a C é rim e a D é estômago. Você não precisa nem saber a pergunta, você já sabe que a resposta é coração, porque tá ali, né? É óbvio que vai ser assim. E aí a resposta ela não tem sentido para o aluno, porque eu só estou aprendendo isso para responder essa pergunta. Agora, quando você cria um jogo em que ele precisa saber desse conhecimento para resolver o jogo, ele deixa de fazer aquela atividade pensando só no conteúdo. Ele quer saber o conteúdo para conseguir vencer o desafio. Recentemente eu fiz um game novo, relativamente simples, porque foi só em PDF, mas um game bem elaborado, que foi uma genealogia de uma família de bruxos, e o gene para bruxaria tá ligado ao cromossomo X. E aí tinha toda uma profecia
de que ia surgir uma bruxa na família, que ia ser super poderosa e tal, e ia conseguir desbloquear lá os segredos do livro da primeira bruxa. E foi um heredograma que eles tiveram que fazer com 157 pessoas. Então, é o tipo de heredograma que não tem exercício no final do livro. No começo, eles ficaram muito, muito bravos. Falaram, meu Deus, isso aqui trabalheira, não sei o quê. E no final, eles falaram, caraca, que legal, pô, nossa, muito criativo, isso que dá jogar jogo demais, não sei o quê. Então, com o tempo, eles começam a querer só atividade assim. E para mim também foi um trabalho danado para conseguir criar uma parada com 157 pessoas. Às vezes eu me pergunto por que eu faço isso comigo mesmo. Mas que legal, parabéns. Eu imagino a motivação dos alunos, né? Assistir a sua aula e para participar desses jogos e fazer, porque eles ficam bem motivados mesmo e aprendem, né? Nunca mais vão esquecer. Ah, sim, porque daí eles praticam, né? Fazendo um heredograma de 100, e eles não acertam de primeira, né? Então, teve uma que ficou brava lá. Ela falou assim: eu fiz 3 vezes. Até conseguir. E exercitou bem, né? Exercitou bastante. Parabéns. Então, é melhor do que fazer uma lista, por exemplo, com 10 exercícios, e eles vão fazer Sim. 10 heredogramas pequenininhos, né? E ali tem vão um problema. Copiar um do outro. Exato, vão copiar um do outro. O Marcos também pediu aqui para falar do curso, que você fala que tem 60 mecânicas, ele pediu para citar algumas mecânicas. Isso, são 60 mecânicas de jogos. Essa parte do curso, inclusive, você pode utilizar para a criação dos jogos, então você pode inserir essas mecânicas, né? Ou você pode usar como gamificação, né? E retirar essas mecânicas e usar elas isoladamente, né? Na sua aula, sem transformar a aula num jogo propriamente dito. Então tem mecânica de estrutura, como eu falei para vocês ali, então como usar por exemplo, uma competitividade, uma cooperatividade, o que você tem que prestar atenção, porque às vezes o pessoal acha que a cooperação é uma coisa muito boa, mas acaba fazendo um tipo de problema que a gente chama de alpha player, que acaba destruindo o jogo, sabe? Que é aquele jogador que acaba sendo tirano ali, mandando em todo mundo. Tem mecânica de aleatoriedade, então como é que você pode inserir aleatoriedade, como é que você pode inserir, inclusive, inteligência artificial dentro do teu jogo, sem precisar programar. Você consegue trabalhar, isso é muito legal, inteligência artificial em jogo de tabuleiro, mesmo sem tecnologia digital, né? Então tem um monte de mecânica que, assim, são tantas mecânicas que a gente acaba trabalhando que eu não lembro quais foram as 600 que eu coloquei lá. Mas tem bastante mecânica lá para trabalhar. Tem mecânica de jogo de carta, mecânica de jogo de tabuleiro, mecânica de jogo digital. Eu sugiro ali um material para análise, acho que de mais de 40 jogos diferentes com essas mecânicas que a gente trabalhou, para vocês verem como é que a mecânica na prática, né? Como é que ela acontece. Tem mecânicas de economia, enfim. Então, tem um monte. Teria outra palestra só para falar sobre elas. Muito bacana. Gente, alguém aí na plateia quer se manifestar, quer fazer alguma pergunta? Enquanto o pessoal pensa, eu queria agradecer de novo ao Adam e divulgar a nossa próxima webinário, né? Na semana que vem, a gente vai ter a pesquisadora Maria das Graças Souto falando de tecnologias sociais lúdicas a serviço da promoção à saúde. Na próxima quinta-feira, dia 27 de maio, no mesmo horário, na mesma página nossa aí da Mostra Gamer. Alguém vai se manifestar? Não? Então, a gente pode finalizar aqui. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns aí. Achei muito bacana a sua palestra, o seu trabalho. Gostei muito. Valeu, obrigado. Obrigada e parabéns, viu? Muito ótimo, obrigado. Adorei. Parabéns. Muito bom. Obrigado mesmo. Parabéns também. Valeu, obrigado, Marcos. Valeu.